finalizar. Ontem nós encerramos as doutrinas do Encontro Rema, as doutrinas básicas, e tem um propósito nisso, de vocês receberem, de eu ministrar, o Senhor me dar as informações que eu precisava passar para vocês, porque a gente tem um propósito como igreja, de nos organizar e de ir avançar em direção àquilo pelo qual Deus nos chamou, para isso, tá bom? Então hoje nós vamos falar, eu queria que você já preparasse a palavra, pode abrir em 2 Coríntios, capítulo 5. O que nós vamos falar hoje é sobre a igreja, o ministério da igreja. Então veja só, o que é uma igreja ideal? Uma vez eu fiz essa pergunta quando estava iniciando com algumas outras pessoas há muito tempo, e falaram um monte de coisa. A igreja ideal que tivesse atenção, que tivesse generosidade, tivesse mais amor, menos falsidade, menos fofocaiada, que tivesse. Aí eu fui pegando tudo que eles falaram, e quando fui ver, se resumiu em 3 palavras. Digo, aquilo que ia se manifestando como que eu achava ideal. Uma igreja, ideal. Um local que eu pudesse dizer que é a igreja ideal. Então a primeira foi que nós precisávamos de unir. A segunda, de uma certa forma, em outras palavras, é que precisava de unidade. E a última, que se falava pelas características da reclamação, que tem mais reclamação do que pontos positivos as pessoas colocam, era o amor. Isso é o que a Bíblia nos ensina, do começo ao fim, sobre como deveremos conduzir a nossa vida como igreja. Se nós queremos ter sucesso no nosso ministério, a gente pensa que é a placa da igreja, que é essa igreja, não. Quando eu falo nosso ministério, é nós como igreja. Nós somos o ministério de Deus. Primeiro ministério, todos nós fomos chamados para o ministério de Jesus. E depois nós nos organizamos para tentar atingir um propósito comum. Então, quando eu reúno pessoas aqui, é porque Deus deu uma visão, uma liderança, para que Ele atinja um propósito comum. E eu passo para vocês a visão, e vocês concordam, e aí a gente constitui uma igreja local, onde se reúnem pessoas com a mesma concordância, com a mesma propósito, a mesma intenção. Se a gente quer reunir para pregar o Evangelho, ser a casa de recuperação, seja a obra social, o que for, que você tem ideia de igreja, você se reúne, a concordância nos faz constituir uma instituição. Muda para o outro. Então, o que eu queria dizer é que a ideia do que a igreja ideal, ela vai se resumir em, repete comigo, união. Unir, unidade e amor. 2 Coríntios, capítulo 5. Eu vou falar o versículo que você não lê, A perda da visão do ministério é que tem feito a igreja perder o seu propósito. As pessoas se reúnem, nós vamos constituir, por exemplo assim, vamos fazer uma sociedade, por exemplo, vamos montar um negócio, uma empresa. Aí eu chamo a Priscila para ser sócia. Aí vamos lá, toda empolgação e tal. Eu não conheço ele, ele me conhece e tal. Quando de repente começa na prática surgir diversas adversidades, discordância, ponto de vista diferente. Então, quando começa a ver a divisão, quando fala divisão entre uma sociedade, a visão começa a se ter duas visões. Isso é duas visões. Quando começa dentro da igreja se estabelecer duas visões, aí começa a ter o problema da perda da visão. Então, se a gente lê a Bíblia no Novo Testamento, as orientações que vêm sendo dadas pelos apóstolos, dizendo sobre o que o ministério da igreja de Cristo deveria ter como visão, você vai identificar de uma forma geral exatamente isso: união,
unidade e amor. Há uma necessidade, mas há uma perda de visão. Por isso que a gente encontra em tantas igrejas dificuldades, porque as pessoas se dividem facilmente, elas perdem a visão facilmente. Quando discordam com seus líderes, ou seus líderes discordam com aquilo que alguém está ali se movendo na direção certa, até tentando ajudá-lo a acertar. Então essa divisão, a visão partida, duplicada, é que cria esses problemas que nós estamos vendo nas igrejas. Por isso que a igreja ideal é um pouco difícil encontrar a igreja perfeita igreja, porque as pessoas se discordam, as pessoas se dividem nas opiniões, e somente um pode unir essas pessoas num propósito verdadeiro e cumprir o propósito da igreja de Cristo na terra. É o Espírito Santo. Se você se encher do Espírito de Deus, eu me encher do Espírito de Deus, eu não vou nem te falar o que eu vou fazer, e você já vai me dizer: estava pensando nisso, pastor. Tivemos uma experiência aqui uma vez. Uma pessoa daqui da igreja me ligou uma vez dizendo assim: como está aquela pessoa? E disse assim: eu senti de fazer algo por ela, e fazer isso por ela. E ela não sabia que aquele dia eu estava com pouco dinheiro, mas estava dizendo para Deus: essa pessoa precisa ser ajudada, Deus. Eu não sei como que a gente vai poder ajudá-la. Eu não queria pedir de novo para os irmãos ajudar, mas eu preciso ajudar. E essa pessoa de repente ligou e disse: meu coração lembrou dessa pessoa. Aí você fica vendo que se eu estava em casa e não falei para ninguém para dar alguma oferta para ajudar uma pessoa, e essa pessoa do nada lembrou-se dessa pessoa, entrou em concordância comigo, dizendo: estou mandando isso para ajudá-la. É por quê? Porque estamos num só Espírito. Então, o único capaz de levar a igreja de Cristo na direção certa para cumprir o verdadeiro propósito do Evangelho de Cristo sobre a terra é quando a igreja se enche do Espírito Santo. A igreja não é esse local que vocês estão pensando. Tira essa visão de igreja parede. Isso aqui eu levanto o pedreiro, então ele é espiritualíssimo, né? Ele levanta a parede como ninguém, então ele levanta a igreja melhor que ninguém. Não é essas paredes, é você, é a igreja. A primeira igreja a qual Cristo chamou para o ministério é você. Você é a igreja. Então o Espírito que habitar na igreja, quando ele encher a igreja, que é você, da presença dele, você começar a se encher, pedir para ele te encher. O Espírito ele nos enche à medida que a gente abre a boca. Só se bebe água quando se abre a boca, né, Eduardo? Se não abrir a boca, não bebe. Se você está de boca fechada e pede água, como? Você vai beber água. Imagina você pulando num lugar morrendo de sede e a sua boca foi travada com um zíper. Eu preciso beber dessa água, mas não abra a minha boca. Precisamos se encher do Espírito. Encher do Espírito é buscá-lo, é desejá-lo, é pedir a Ele que Ele venha ao seu encontro. Ele já está sobre a terra. A palavra de Deus diz que o Espírito está sobre a terra. O que precisamos é clamar, o que precisamos é permitir Ele encher, o que precisamos é submeter os nossos sentidos ao que Ele sugere como um pensamento ideal para a nossa vida. Ele fala conosco. Cada vez que você busca a presença dEle em louvor, que você fala com o Espírito Santo, e como o Espírito Santo fala com você, até você atingir uma comunhão de ouvir a voz dele plenamente, é a palavra que ele começa a conversar com você, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vem testificar da palavra, ele testifica da palavra. Então, se você ainda não consegue ouvir ele falar intimamente com você, mas ele vai falar de alguma forma com você através da palavra de Deus. E se você der atenção para a palavra de Deus, vai melhorar esse relacionamento. E você vai começar a se tornar íntimo. Imagina que eu estou me comunicando aqui com vocês com um bilhetinho. Olha, eu acho que isso aqui vai ser bom para você. Imagina se todas as minhas pregações fossem bilhetinho para vocês. É legal, vocês iam entender do mesmo jeito. Mas melhor é que eu fale e que você entenda o que eu estou falando. É muito mais rápido
e às vezes se aproveita mais. E o Espírito, ele revela a palavra, mas a teologia, às vezes, ela traz na pessoa alguns pensamentos de dúvidas, às vezes de questionamentos. Mas quando o Espírito fala, ele traz convicção daquilo que Deus quer. Por isso a gente tem que começar a nossa intimidade com Deus pelo conhecimento da palavra, mas nós temos que chegar ao ponto que Ele quer, que é falar e ouvir o Espírito Santo falar com você. Ele não fala só com o pastor nem com o profeta. Uma vez eu ouvi uma pregação e concordo plenamente com aquele irmão sobre a questão de que os profetas se levantam porque o povo não ouve. As pessoas precisam de profeta porque elas não ouvem Deus. E se ouvisse, não precisava de profeta. E quando diz ouvir, eles desobedecem. Porque não ouve mesmo. Que Deus está falando com ela, precisa alguém lá e falar, Deus está falando com vocês, vocês não estão ouvindo, cara. É mais ou menos assim, eu estou falando e o cara não está ouvindo. Aí vai e o profeta fala o que Deus está tentando falar com ele vários dias, mas ele não ora, mas ele não lê a palavra, mas ele não tem tempo para Deus. Por isso que às vezes ele precisa de profetas para dar direção à vida dele, porque ele não tem relacionamento com o Espírito Santo. Por isso, se você começar a direcionar a sua vida para os profetas, você vai ter um problema, você não vai aprender a ouvir o Espírito Santo falar com você. Você vai ficar dependendo que alguém fale. Sabe o que o profeta fala com você? Que ele aprendeu a ouvir o Espírito Santo. Mas esse direito foi dado também a você. Jesus disse que não ia levantar profetas. Ele disse: o meu Espírito vou derramar sobre vocês. Não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou encher um por um da minha presença. E eu vou falar com vocês. E vocês não vão precisar que ninguém me ensine. Ele disse assim ainda: nem se preocupe com o que falar, porque Ele vai colocar na boca de vocês o que precisa ser falado. O Espírito quer encher você. Então a igreja ideal, ela só não acontece de uma forma que deveria ser atualmente, porque a igreja pouco tem realmente focado a busca do Espírito Santo, se encher do Espírito Santo para ter direção, mas não de um profeta na frente de uma igreja ou de um pastor, mas de um povo cheio do Espírito Santo. Porque quando eu falar como eu falei aquele dia que eu dei como exemplo com a irmã, que eu falei ela já falou do outro lado da linha, ela nem sabia de nada. E quando ela ligou, disse até para a Rita, disse: olha só como que é o Espírito de Deus. Eu estava falando algo, preocupado com a pessoa, e não tinha todo o dinheiro, e aquela pessoa veio e trouxe a oferta que precisou. Eu juntei, fomos no mercado, comprei uma outra pessoa, e a pessoa deu glória a Deus e agradeceu a Deus, fique em paz. Quem mandou para você foi uma irmã. Fala assim, que é toda a glória do Senhor. Então é para nós entendermos sobre a questão do seu chamado ao ministério, tá bom? Então, igreja ideal é você quem faz, quando você busca o Espírito Santo. Se você entrar aqui cheio do Espírito Santo, quando eu disser vamos fazer você logo já vai entender, porque o Espírito Santo já falou com você na sua casa, e você entra na igreja já pronto para aquilo, porque você fala o que eu já estou falando, que é o mesmo Espírito que está falando com você. Então ele vai testificando tudo que ele vai falando com o seu povo. Então essa igreja seria a igreja de Cristo, conseguiria atingir o seu propósito se fosse cheias da presença do Espírito Santo, se permitissem, se encher para ouvir o Espírito Santo. Amém? Agora, o que é o ministério? O que é a palavra ministério? A palavra ministério é a função. Ministério não é uma igreja A, igreja B. A Assembleia de Deus é um ministério, Batista é ministério num sentido. Mas a palavra ministério não significa igrejas abertas. A palavra ministério significa função. Pessoas que são designadas a uma função, a um propósito, a executar um propósito. Então o ministro tal da saúde, ele é designado para cuidar da saúde, para fazer projetos para a saúde, para adquirir visão, para poder suprir a necessidade. Então todos nós fomos chamados num primeiro momento para o ministério de Cristo. Dá para entender? Todos. Nós já temos um ministério. Eu não tenho um ministério ainda, pastor. Um dia eu vou ser pastor, um dia eu vou ser profeta, um dia você já foi chamado. Você não está entendendo que não começa lá de baixo primeiro, eu estar dentro de uma igreja e ser promovido para eu ter um ministério. Você já tem.
quando você buscou a Cristo, aceitou Jesus na sua vida, recebeu o Espírito Santo e creu na verdade da palavra de Deus como a sua constituição de vida, você já recebeu o ministério. Quando eu falo ministério, você recebeu o chamado. O Senhor já disse, você já tem uma função no corpo. O Espírito Santo olhou para você, você já tem uma função. Eu quero usar você para isso, para aquilo. Deus já planejou para você poder ter experiências e relacionamento com Ele. Mas você fica esperando uma igreja te promover um dia. Você fica esperando alguém te rotular pastor, te rotular, sei lá, obreiro, intercessor, não sei o que as pessoas pensam. Sendo que o ministério principal foi Cristo que primeiramente instituiu já na sua vida. No primeiro dia que você entregou sua vida ao Senhor. Por isso que o primeiro ministério que nós vamos falar é o que está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. 2 Coríntios, desculpa. Não é Coríntios não. 2 Coríntios. Capítulo 5, versículo 11. Então, o primeiro ministério ao qual você já foi chamado, incluído, foi o ministério de Cristo. O ministério de Cristo foi em função do primeiro propósito que nós falamos da igreja ideal. As pessoas falaram, e qual foi o propósito da igreja ideal? O primeiro propósito, resumindo as palavras dela, foi unir, não é isso que nós falamos? União. Então Jesus veio com o seu ministério para produzir através do Espírito Santo a união, unir. Ele veio com esse propósito de unir as pessoas e a humanidade com Deus, que é o ministério que a gente diz, o ministério da reconciliação. E foi dado a você esse poder também de contribuir, de levar o Evangelho para que esse ministério de reconciliação pudesse continuar a ser exercido. Jesus veio na terra para cumprir um propósito, para que esse ministério, essa função de reconciliar com Deus, pudesse acontecer. E essa função de reconciliar com Deus continue acontecendo, depende de quem? De você que creu no nome dele. Ele transferiu para você esse poder, essa autoridade, para representar ele e continuar esse ministério da reconciliação, que é a pregação do Evangelho, que é levar o Evangelho de Cristo, que é ir em contra as pessoas e mostrar o Deus que habita em você, o Espírito que habita em você, com amor, com misericórdia, com compaixão, mostrar o que Deus tem produzido, levar a palavra que o Senhor tem te dado, repartir do pão, para que as pessoas conheçam esse caminho de reconciliação para com Deus. Então, uma das suas funções é o primeiro ministério de Cristo. Você foi chamado para esse ministério. Você tem um ministério. Falei, eu tenho um ministério. Desde quando eu me converti, eu já tenho um chamado ministerial. Eu sou ministro da reconciliação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ler então lá, em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5. No versículo 11. Está dizendo assim: sabemos o que quer dizer temer ao Senhor, e por isso procuramos levar as pessoas à verdade de Deus, a verdade. Deus nos conhece completamente, e espero que no seu coração você me conheçam também. Versículo 12: não estamos querendo nos elogiar e a nós mesmos, outra vez para vocês. Pelo contrário, está dizendo o apóstolo, queremos lhes dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Pois se estamos loucos, é favor de Deus, e se temos juízo,
é em favor de vocês, porque somos dominados pelo amor de Cristo que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que dizem que todos tomam parte da sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando divulgamos alguém. Se antes de nós termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com a regra humana, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso foi feito por Deus, qual por meio de Jesus Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer que os outros também sejam amigos deles. Vamos ler aqui numa tradução mais João Almeida, nesse versículo 18. Mas todas as coisas, repete comigo, mas todas as coisas provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Então Cristo, ele veio para unir. Ele veio para unir o homem para com Deus. E ele diz que Cristo veio trazer esse ministério da reconciliação para com Deus. E pode ver que nesse final do versículo 18 de você foi convidado. Deus confiou, Ele delegou a você. Ele disse: olha, eu vou para o Pai, Jesus, mas vou deixar o meu Espírito. E Ele vai fazer com que vocês exerçam essa função de unir as pessoas a Deus. E como você pode unir as pessoas a Deus? Levando a sua palavra. O que salva a nossa vida? O que nos salvou? Foi a nossa fé na palavra de Deus. O ouvir da palavra de Deus gerou a nossa fé. E a nossa fé nos salvou. Você levando a palavra de Deus às pessoas, mostrando para elas o caminho que tem que ser tomado, você está levando a salvação. Você está cumprindo o ministério de reconciliar aquela pessoa para com Deus. Amém? Então o primeiro ministério, repete comigo, é o ministério de Cristo, o ministério da reconciliação, o qual eu fui chamado. Glória a Deus. Agora nós vamos falar do segundo ministério pelo qual você foi chamado. Abre em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 16. Ao 16. É que você lê comigo. Tem que ler, não tem jeito. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 3: procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Procurando diligentemente guardar o que? A unidade. O segundo ministério a qual você foi chamado é o ministério da unidade. União em Cristo. O primeiro chamado. O segundo chamado é para a unidade. No vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da vossa vocação, do vosso chamado. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Um só Deus, versículo 6, e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Unidade isso. Mas a cada um de vós
foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Versículo 8: por isso foi dito, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens, capacitou os homens a produzir a unidade. Versículo 9: ora, isto ele subiu, que é, senão também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, e tendo em vista o aperfeiçoamento, repete comigo, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, está acabando. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de um homem feito à medida, estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrinas, pela fraudulência dos homens, pelas astúcias, tendências à maquinação de erro. Antes, seguindo a verdade, versículo 15, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de qual o corpo inteiro, repete comigo, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado, pelo auxílio, todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Tem que ler. Quando é para ensino, tem que ler. Quando é palavra profética para trazer, a gente fala, mas é leitura. Então ele está falando da unidade. O Espírito é um só, o Pai é um só. E o Espírito vem com um propósito, e não é o seu propósito que ele quer cumprir. Ele quer cumprir o propósito de Cristo sobre a igreja. Unir os homens com Deus é o propósito de Cristo. A primeira é a união, mas depois o Espírito vem para trazer o quê? Um mover de unidade. E qual é a diferença da união e da unidade? Enquanto a união se trata de estar pleno em um propósito, a unidade se torna o quê? Uma ação de várias partes para chegar a essa união. Dá para entender? Se eu preciso colocar várias cadeiras aqui nesse lugar, a gente completa a nossa, estamos unidos para fazer isso. Só vai dizer que estamos unidos quando todos nós colocarmos todas as cadeiras aqui. Mas enquanto não colocarmos a cadeira, nós temos que trabalhar em unidade. E como que é a unidade? A Eduarda pega uma cadeira e põe, a Priscila pega uma cadeira e põe, ela pega uma cadeira, a Bianca, a Lília, o Otto vai pegando uma cadeira e colocando no seu lugar. E a unidade é isso, cada um vai sendo usado de alguma forma pelos dons que o Espírito distribui, como está dizendo aí em Efésios, bem claro, distribui para que você possa contribuir para que a união seja atingida. O ministério maior pelo qual você foi chamado, que você não pode perder de vista, é a união, é o ministério da reconciliação. Os seus dons espirituais não é nada mais para que sejam utilizados para levar você, as pessoas, a reconciliar com Deus. Porque o propósito maior é o ministério de Cristo de reconciliação, a qual você foi chamado. Então, se você receber um dom de cura, não fique se achando melhor do que a mão, melhor que as outras pessoas. Se você recebeu visão, não se ache melhor do que alguém que recebeu um dom de cura. Você não tem que se achar melhor ou pior. Você tem que contribuir. Você tem que fazer a sua parte. Se minha parte é orar, se eu recebi esse desejo, essa visão de orar, de estar em ore. Se você sentiu que quando você ora para a pessoa doente, ela fica curada, então comece a orar pelos doentes. Mas não fique querendo atrapalhar ou querendo criticar a outra pessoa, porque ela não cura os enfermos como você cura, como o Espírito Santo te usa. Não é porque aquele profetiza que você não tem chamado ministerial para a unidade. Você também recebeu o Espírito, como ele diz, que opera em nós. O mesmo Espírito para produzir a unidade.
E você está incluso também nesse ministério da unidade. Só que o propósito é edificação. Não é ficar mostrando espiritualidade, gente. Eu cansei de ver isso, cansei de falar sobre isso. Pessoas se acham mais espirituais do que as outras, porque olham e as coisas acontecem, porque curam pessoas, porque vem maravilhas acontecer. Irmãos, dons espirituais não é seu, não é para você se tornar mais espiritual. Dons espirituais é para cumprir o propósito de fortalecimento da fé, para que a igreja tenha a condição de levar as pessoas que vêm até a seu encontro à reconciliação com Deus. É levar até o principal ministério, que é o ministério de Cristo, de reconciliar. Então, se você profetiza, é para que aquela pessoa creia em Cristo e seja salva. Se você cura alguém, é para que ela seja curada e lembre que o nome de Jesus e que Jesus cura as pessoas. É toda a glória para Deus. Você não se torna mais espiritual porque repreende demônio. Você não se torna mais espiritual porque você profetiza. Você se torna mais espiritual se você produz frutos do Espírito Santo. Você está enxertado verdadeiramente na videira. Mas dons espirituais são utilizados com o propósito de Deus, não o seu. E o propósito de Deus é o ministério da reconciliação. Não é o seu propósito. Vou curar ela para que ela veja o quanto a minha igreja é uma bênção. Não, está enganado. Quem disse que Deus está preocupado? Que ela veja que a sua igreja é uma bênção. Deus quer abençoar a vida dela. Deus quer salvar ela, independente se a sua igreja está indo bem ou está indo mal. Deus quer manifestar o poder dele, porque uma alma vai se perder. E ele opera maravilha, por isso tem muita gente que diz: eu orei por ela, não estava nem bem aquele dia, eu estava mal. Mas de repente a pessoa veio e falou: ora por mim, orei, ela foi curada de um câncer. Mas eu não estava espiritualmente no auge. Por que isso acontece? Foi fé naquele momento. E por que Deus fez isso? Porque queria salvar aquela mulher antes que ela morresse. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? A unidade vem com o propósito de que a reconciliação se cumpra. A unidade é dada a você pelo Espírito Santo, o poder, eu digo, de cura, de maravilhas, de ser apóstolo, de ser mestre, de ser, seja o que for. O ministério da unidade que vem pelo Espírito é para levar pessoas ao ministério da reconciliação. Dá para entender? Então não fique muito se gabando quando milagres acontecer através da sua oração. Não se gabe, porque nada é seu do que você está pensando. O que está acontecendo não dependeu nada de você, é tudo ilusão da sua cabeça. Dependeu de um só, o Espírito de Deus em você. Só dele. E toda a glória é só dele. Nós lemos aí, porque Deus fez assim por ele e para ele, e tudo através dele. E é para ele. Não fique se achando dono da bênção da vida das pessoas, nem achando que Deus fez aquilo para te mostrar o quanto você é de Deus. Olha, eu sou de Deus, vou mostrar para você. Para com isso aí, irmão. Porque o próprio Jesus disse: muitos nos últimos dias virão dizendo: profetizei em teu nome, quando for para o céu. Nós curamos enfermos, nós repreendemos demônio. E disse: não te conheço, você é um estranho, porque eu não tenho o Espírito que eu tenho. Não te conheço. Você profetizou lá onde você estava, mas eu nunca vi o teu nome. Foi apagado. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas aquelas pessoas estão falando de dons que receberam de Cristo, do Espírito de Cristo na terra, mas por algum motivo se perderam. Talvez colocaram os seus holofotes virados para si. E a gente já falou sobre a ótica de Deus até nas nossas riquezas hoje. A ótica de Deus, se o holofote estiver enriquecendo o empoderamento apenas para que meu ego, para que meu orgulho se estabeleça cada vez mais, não é a ótica de Deus. Vai dar uma coisa errada no meio do caminho, ou você vai acabar no inferno. Mas Deus não quer. Deus quer que você seja rico, mas um rico abençoado por Ele, um rico que produz frutos eternos, que o Senhor vai te louvar, como diz. Bendito é aquele que Deus louva, o homem que é louvado por Deus, que Deus se alegra com ele. Então, o segundo ministério é o da unidade. Então você já recebeu esse dom do Espírito Santo. Alguns oram aqui e coisas acontecem. Alguns oram e Deus dá visões. Alguns oram e Deus usa a boca dele para dizer: olha, você vai acontecer isso. E a pessoa de repente
depois de 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Teve gente que eu já falei, coisas que Deus pôs na minha boca, que depois de 2 anos encontrei a pessoa e disse, ó, faz mais de 5 anos que nasceu aquela criança. Que Deus pôs na sua boca que ia nascer. Que os médicos disseram que não ia ter jeito. Glória só do Senhor. Graças a Deus eu fui vacinado já. Não contra a Covid. Fui vacinado também, mas vacinado pelo Espírito Santo contra essas coisas de glória para si. Nunca gostei de holofotes em mim. Sempre achei muito perigoso isso, porque ele destrói a identidade das pessoas. Porque quando vocês põem holofote, é como um famoso, ele deixa de ser o que ele é. Ele tem que se manter naquela figura que ele cria, naquela personagem que ele cria, e se torna escravo daquela personagem. Ele mesmo se põe numa prisão. Quer dizer que ele se vendeu para uma igreja super espiritual, sendo um pecador. Ele vai ter que produzir sempre um espiritual falso, até mesmo, para manter a imagem dele. Não seja hipócrita. Não se preocupe em manter a sua imagem. Seja verdadeiro. Seja sincero com Deus. Não seja espiritual superficialmente. Seja espiritual porque o Espírito está dentro de você. Porque Deus tem falado, você tem ouvido, você tem procurado fazer o melhor, se esforçado, e tudo que Deus tem se manifestado, você tem visto o quanto Deus está com você. Se Ele usa você para fazer algo, é o mais importante, porque Deus está presente. Porque quando orei e curou, então Ele está presente. O mais importante é que Deus está presente comigo. Aonde eu estou, Ele opera a maravilha, porque Ele está dizendo que está comigo. E não porque eu sou melhor, e não porque eu sou mais espiritual, mas porque Ele está presente. Isso quer dizer, que eu quero dizer, que quando Deus opera coisa que você nem espera, que você entra num lugar, alguém endemoniado é liberto, quando você põe a mão sobre uma pessoa e é curada, você nem esperava por aquilo, é sinal de que a sua adoração, o seu louvor, a sua vida diária diante de Deus está atraindo a presença do Pai. E a presença do Pai, onde passa, vai liberando, vai curando, vai operando maravilhas. Então você tem que agradecer, Deus, você está comigo, porque eu estou te louvando, estou te adorando, estou pondo a minha vida diante do altar todos os dias. Então você está presente, porque olha só as suas obras que me acompanham. Quando diz os sinais vão te acompanhar, é porque é uma coisa que vai acontecer naturalmente pela tua vida no altar, pela tua vida diante de Deus, a comunhão com o Pai, a intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele quer produzir essa unidade na igreja. Ele quer usar cada um para operar de alguma forma, para que a igreja possa atingir um propósito. Então capacite um por um de pegar cadeira por cadeira, para que a igreja aqui, por exemplo, se organize. O Espírito também ele quer usar cada um de um jeito, para que possa atingir o maior número possível de pessoas para se reconciliarem com Deus. Então o propósito dos dons espirituais que você recebeu é para Deus toda a glória, e é para o propósito de Deus, e o propósito de Deus é salvar as pessoas, não é para pôr o holofote em cima de nós. É para a glória de Deus, unicamente ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, amém. Agora eu vou falar do último ministério. Abra a Bíblia. Em João 13. Evangelho de João 13. O último ministério ao qual você foi chamado é um ministério, não deixa de ser um ministério. Ministério da reconciliação com Cristo. O ministério da unidade pelo Espírito Santo operando em você. E agora nós vamos falar do ministério da igreja na terra como uma instituição, ou como um grupo de pessoas que se organizam com o mesmo propósito. Amém? Amém. Vamos lá então. João 13. Evangelho de João, capítulo 13. Está dizendo assim: essa palavra eu creio que você já leu umas 200 vezes, talvez, ou já viu na televisão, na história, alguma história.
Mas vamos ler de novo, para a alegria, para a nossa alegria. Versículo 4 diz: levantou-se da ceia, tirou o manto e tomando uma toalha, esse foi Jesus. Levantou-se da ceia, tirou o manto e tomando uma toalha, vamos facilitar um pouco aqui. Vamos ler de novo. Faz uma linguagem diferente. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. E em seguida, versículo 5, pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. E quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou, Pedro perguntou: você vai lavar meus pés, Jesus? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Versículo 8: o Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, disse, Pedro, se eu não lavar você, não será mais o meu discípulo. Versículo 8: então o Senhor não lave somente os meus pés, mas lave também a minha mão, a minha cabeça, pediu Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, e isto todos menos um. Jesus já sabia que era o traidor de Judas, Versículo 12: depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu sou o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os meus pés, os pés uns dos outros. Pois eu dei exemplo para vocês, façam o que eu fiz. Versículo 16: eu afirmo a vocês que isso é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se praticarem. O seu último ministério, para a gente concluir: o ministério lava-pé. Terrível lavar o pé de alguém. Quem gosta de lavar o pé do outro? Difícil, né? Eu peço para a Rita várias vezes, ela se nega várias vezes. Mas ali era uma prática comum. Era uma prática comum lavar os pés. Mas Jesus, logo vendo aquilo, que as pessoas já entenderam, já estava próximo dele ir embora, dele morrer e ressuscitar. E logo que ele percebeu que todos já entenderam o que ele era, o que ele representava, ele não negou a si mesmo, disse: eu fui enviado mesmo, eu sou o Salvador, eu sou aquele que foi enviado, eu sou o mestre que vocês chamam, vocês já aprenderam e viram tantas coisas que eu ensinei, que o próprio Espírito já confirmou no coração de vocês o que eu sou. Mas eu vou lhe ensinar uma coisa, a vocês viverem esse ministério que vocês receberam de mim, na união, na busca da união, da reconciliação e da unidade, mas de conviverem num ato muito mais sublime, que é o caminho mais excelente que Paulo disse. Então tem unir, unidade e amor, é o que as pessoas falam que falta nas igrejas. Então o amor que Jesus disse é como lavar os pés de alguém. Pedro ficou espantado: como? Quem faz isso são os servos da casa, de ir lá e lavar os pés do outro. E ele até se negou, mas o Senhor foi tão enfático para você entender que uma pessoa com dons espirituais pode se perder, pode perder a sua salvação, porque direciona a sua vida espiritual de uma forma contrária ao que o Espírito está propondo.
como eu disse, do holofote para si mesmo, e se perde nos seus conceitos sobre fé, sobre Deus, sobre os princípios da verdadeiro princípio da graça de Cristo, que é o amor. E Jesus disse: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você está fora, cara. Você está fora. Mas ele chamou Pedro, tirou Pedro lá daquele lugar, daquela pescaria, trouxe ele a viver tanto tempo junto com ele, ensinou tantas coisas, ao ponto até de dizer: sobre ti vou edificar, sobre ti vou levantar pessoas para se unir no mesmo propósito do ministério da reconciliação. Eu vou levantar pessoas, vai se organizar um corpo na terra para a unidade. Mas ele disse: de tudo que vocês receberam de mim, vocês têm que entender que vocês são chamados para o ministério, para servir as pessoas. As pessoas pensam que pastor é o maior, vamos dizer assim, pastor é o primeiro degrau da igreja, não é o auge de alguém que, numa instituição, quer ter uma posição. Pastor, ele se torna porque ele aprendeu a servir. Digo pastor verdadeiro. As pessoas que se dizem espirituais, se elas são espirituais, é porque primeiro aprenderam com Cristo a servir, a ser servo. Então, se nós queremos nos organizar nesse ministério, que eu chamo de ministério do templo, ou ministério da instituição, da organização religiosa, entenda que você pode se organizar, mas não se esqueça que tudo que você recebeu, o ministério da reconciliação, o ministério da unidade, você recebeu não para dizer que é melhor, mas para servir as pessoas que chegam até você, lavar os pés delas, elas dizem: como você é? Não sou nada. A glória do Senhor, Ele faz com você a mesma coisa que Ele fez comigo. Eu não sou melhor que você. Não é empinar o nariz e virar, porque não se aproxime de mim, eu sou a pessoa que cura na igreja. Não se aproxime de mim, porque eu sou o profeta, eu sou o apóstolo dessa igreja. Não é assim. O pastor é o primeiro degrau. Se ele não aprendeu a servir, então não serve para ser pastor. Pois Jesus disse em outras palavras para Pedro: se eu dei exemplo e lavei os vossos pés, vocês devem fazer a mesma coisa. Porque se vocês se negarem a se pôr na posição de servo para servir as pessoas que vêm até vocês, não para se acharem melhores, porque a vocês foi revelado o reino, mas servi-las para que elas se sintam acolhidas, amadas por Deus. Porque quando nós servimos as pessoas, quando nós damos até mesmo um prato de comida, por exemplo, para uma pessoa, o que ela diz na hora? Graças a Deus você veio, está com muita fome, a primeira glória é do Senhor. Ela se lembra do que Deus está fazendo. Na verdade, você está representando a figura de Deus enviando o socorro para aquela pessoa. Porque quem sabia? Quantas vezes eu ouvi isso? Como você sabia? Foi você um anjo, porque eu estava pensando e você veio aqui, você nem me conhece, ou você nem passou pela minha cabeça, você veio aqui. Eu ia me matar, eu ia me suicidar, e você veio aqui para falar de uma palavra e orar por mim. Ela só diz: só pode ser Deus. É porque você desce do pedestal e entende que a sua maior posição não está lá em cima e ser um super espiritual. A sua posição está lá em ser servo, e é isso que te faz maior no reino dos céus. Amém? Então entenda os 3 ministérios. Diga: eu fui chamado para o ministério da reconciliação. Eu preciso entender isso. Levar pessoas para conhecer a Deus, para se reconciliar com Deus. Eu recebi o Espírito Santo para ser usado com dons espirituais, para curar, profetizar, ser pastor, pastora, mas isso para a glória, unicamente para a glória de Deus, que na verdade Ele me habilitou para que eu pudesse
servir as pessoas com a maior excelência possível, através do amor. Eu sou servo das pessoas que procuram socorro em Deus. Cuidado. Se quer ser o maior, desça. Desça a sua mente, seus conceitos. Deixe Deus crescer. Se diminua para que Ele cresça. Quando eu digo nada, tem irmão. Eu não gosto muito, às vezes, até de ficar identificando para não me sentir, para as pessoas não achar que eu sou superior a elas, porque eu tenho muito tempo de evangelho, porque tive muitas experiências com Deus. Às vezes eu me sinto constrangido, eu me seguro. Por quê? Porque eu me preocupo muito que a glória não pode ser minha. Ninguém pode se prender a mim, porque eu sou um homem mortal, e o homem mortal falha e morre, mas Deus não. O amor de Deus nunca acaba por essa pessoa. Eu vou embora e ela fica, e Deus continua cuidando como um pastor verdadeiro. Então não se espelhe no conceito do mundo, de se tornar o mais importante, mas se espelhe em Cristo, como Ele disse. Façam isso. Vocês não são melhores do que eu. Se vocês me acharam que eu fiz grandes obras, então não são melhores do que eu, porque olha o que eu estou fazendo no final de tudo, me colocando na posição de servo, para abençoar vocês, para lavar os seus pés. E de tudo que vocês receberam, Pedro disse: então lava minha cabeça, lava o meu braço agora, lava o que você quiser. Ele disse: não, vocês já receberam tudo pela palavra. O que você precisa entender é só esse ponto. O lavar dos pés era muito humilhante para aquelas pessoas, era coisa de pessoas inferiores. Ele disse: você só precisa entender isso, que o que o mundo despreza, o que o mundo se torna diferente, você tem que estar pronto a fazer por causa do amor. Suportar, ajudar, estar pronto a sempre diminuir, no sentido de às vezes até deixar aquela grande conhecimento que você tem de lado, para falar com os simples, para falar do amor de Deus aos simples. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Nunca mais se esqueça dessa palavra. Vocês foram chamados para o ministério. A igreja, centro de oração, palavra viva, água, ela foi constituída. Nós concordamos em oração, eu, a pastora Rita, na época tivemos até um pouco de concordância, conseguimos concordar com a apóstola Beatriz, há muito tempo já, 4, 5 anos atrás, e nós já vimos orando e as coisas estão dando forma, porque Deus está presente, senão não dá uma forma. E eu creio que vai adiante, porque Deus quer que eu continue, e eu quero continuar, e quero ver Deus, e que almas sejam cansadas. E vocês que estão demonstrando compromisso com essa obra, que eu chamei vocês de atalaias, aqueles que voluntariamente estão juntos para contribuir na oração, na presença, nas ofertas, dando um presente, ajudando o pastor até na oração, cobrindo esse ministério em oração, desejando o bem desse ministério. Eu agradeço muito a Deus. Vocês foram chamados, e o que eu pude, o que eu puder para estar retribuindo daquilo que recebo de Deus, eu estou procurando alimentá-los. Mas não é de graça, é isso que eu quero que vocês entendam. De graça no sentido assim, não é sem propósito. Se Deus está me dando para dar a vocês, é porque vocês vão ser usados por eles para fazer coisas. E o ministério vai ter sua amplitude no seu tempo. E vocês vão ter que começar a estar pronto. Se encher do Espírito da unidade, se encher da visão do Espírito de Deus, para ter a visão da reconciliação, de que você é um instrumento para salvar, para levar o Evangelho de poder. É você, cada um de vocês aqui, desde o menor, da Bianca, a
a Eduardo, todos vocês têm um potencial que Deus quer usar e Deus vai usar. E o que depender de mim, vocês vão ter oportunidade para aplicar, para fazer o que tem que ser feito, para que vocês tenham experiências com Deus. E as outras pessoas que chegarem, vocês vão lavar os seus pés juntamente comigo. E nós vamos cuidar bem. E vamos dar honra para que elas se sintam, não bem uma igreja de instituição, mas uma igreja espiritualmente pronta para levar essas pessoas a se reconciliar com Deus. Então eu agradeço a Deus pela vida de vocês, que perseveraram, que demonstraram esse compromisso com esse ministério, que têm me honrado, que têm crido nas palavras que o Senhor tem colocado em minha boca. E eu sei que Deus vai honrar tudo aquilo que nós temos feito aqui. Tudo os propósitos, tudo aquilo que temos clamado por Ele, Ele vai honrar porque Ele está conosco. Amém? Então que Deus abençoe. Eu vou entregar depois do culto para os irmãos.